Tá valendo? Valendo, Fogudo! Fala, meus fogudos! Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha no canal dos Fogudos. Aqui é o espaço onde a voz da torcida alvinegra fala mais alto. Hoje é um dia muito especial, hein, Juca? Estamos recebendo aqui o nosso ídolo que marcou época com a camisa do Glorioso, a camisa do Botafogo, fez história, levantou a torcida e deixou o nome gravado na memória do nosso glorioso Sérgio Manuel. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entendeu? Deixa o seu comentário no vídeo e a sua participação vai ser importante. Vamos que vamos. Essa resenha aí, sem enrolação. Bora dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Sérgio Manuel! Pô, aí vocês me deixam emocionado aqui do outro lado, pô. Grande abraço. Como é que você tá? Tudo certo aí? Manuel. Cara, obrigado pelo convite, um prazer participar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui o 100º fogudo aí no canal, hein? Eu vi lá, entrei, falei, vou dar minha moral, participei, estamos sempre juntos aí, viu? Vamos que vamos. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu apresentar um negócio. Queria te passar um vídeo. Eu sempre que vi esse vídeo, durante muito tempo, sempre me emocionava e vi o vídeo várias vezes. Você já deve conhecer, mas esse aqui é demais. E vamos ver se você lembra dessa matéria aqui. Espera aí. Só um trechinho. Meu coração por consultar. No coração de Sérgio Manuel, há lugar para muita gente, mas só cabe um time. Eu sou botafoguense de coração. Todos os beijos são para a estrela solitária. Me pediram para beijar o escudo do Cruzeiro. Principalmente por respeito ao Cruzeiro, pela entidade, eu não vou fazer isso. Eu vim aqui para defender o Cruzeiro sempre, vou fazer isso com a minha força máxima. Do Cruzeiro! Só que o clube que eu torço não é o Cruzeiro. É difícil entender coração de andarilho, tantos times. E aí, Serginho, tá lembrado disso aí? Como se fosse ontem, meu amigo. Lembro disso, andarilho da bola. E realmente aconteceu isso quando eu chego no Cruzeiro. Na minha apresentação, o pessoal me dá aquela camisa, né, para vestir e fazer a foto. E me pedem para eu beijar o escudo, cara. E aí eu falei, pô, eu não posso ser hipócrita, não posso ser esses marqueteiros que eu nunca fui. Falei, eu faço a coisa de coração. E quando eu beijava a camisa do Botafogo no Maracanã, era um sentimento genuíno mesmo, era verdadeiro. Aquilo ali era algo que estava dentro de mim, corria na minha veia. Então, beijar aquele escudo, para mim, era uma forma de eu mostrar para o torcedor que ali dentro de campo tinha um cara que era torcedor como eles, que estava correndo pelo time, cara. E foi sempre essa energia que a gente trocou. Eu recebo muito carinho da torcida do Botafogo desde a minha chegada em Caio Martins, em 94, onde eu dou uma volta olímpica com o maluco do Montenegro, que eu amo, meu presidente. Aquele cara, ele fez algo comigo que eu falei, presidente, minha personalidade não é essa. Tá bom, aqui, eu chego aqui, dou um tchau só pro pessoal. Ele falou, não, volta olímpica, cara. E aí eu vi que a torcida do Botafogo me abraçou desde o início. Então, quando eu beijava o escudo, aquilo era de verdade, cara. Eu não fiz aquilo nunca premeditado. A primeira vez que eu vi a reação do torcedor quando eu beijei o escudo, eu falei, ele se sente representado, né? Porque minha forma de jogar sempre foi uma forma participativa, operária, lutadora, e o que o torcedor quer muitas vezes do jogador é isso, né? Ele pode não estar bem tecnicamente, mas quando ele se entrega para a equipe, o torcedor, ele reconhece o teu esforço. E aí, isso você falou uma coisa muito importante, e é o que a gente sempre sentiu, né? Representado por você dentro de campo, né? Eu tenho, com meus ídolos, quando boto, o seu grande Botafogo de todos os tempos, do que eu vi jogar, que a partir de 77, eu sempre gostei de jogadores, você, Paulinho Criciúma, o Rocha, falecido Rocha, Alemão, sim. Eram aqueles que, além da técnica, né, que eles davam um a mais que a gente sempre pediu para que os jogadores estivessem dentro de campo, né, porque
a gente já viu muita gente, muita figura passou pelo Botafogo, craques da bola, mas que parecia que tava jogando simplesmente por uma obrigação, fechou o final do ano. E quando a gente ganha esses títulos do ano passado, é o que eu falei, nós temos uma nova realidade. Nós vamos ganhar títulos, mas nós não vamos fazer mais ídolos. Porque primeira oportunidade vai embora, não se identifica com o clube. Os títulos vão ficar eternos. Mas os ídolos, eu não sei se a gente vai conseguir formar tantos como a gente formou da sua geração e das gerações anteriores. É uma realidade, né? Porque quando muitos torcedores, né, que nunca tiveram acesso a um atleta e às vezes têm acesso a mim, e eu tenho tempo de explicar, que me perguntam, eu sempre digo ao torcedor do Botafogo, se me encontra na rua, cara, pode vir me dar um abraço, que a gente é da mesma família, né? A gente usa a mesma camisa preto e branco, tem uma estrela no peito que a gente não escolheu, a gente foi escolhido, e eu falo, pode chegar e perguntar o que for, me dá um abraço, isso é a recompensa de todo aquele esforço que eu fiz. Então o torcedor hoje, quando me pergunta, Sérgio, o que tinha de especial aquele time de 95? Eu falo para eles que, olha, além da gente ser um time de futebol, que sem dúvida todos ali eram apaixonados pelo que faziam, a gente era uma família. A dificuldade do Botafogo em 95, se eu for enumerar aqui, desde de musculação, condição de trabalho, salários atrasados, hotel para concentração, falta de aparelhagem de musculação. Cara, a gente não tinha nenhum mínimo que um time de hoje oferece. Não tinha a base, né, que você precisa para começar um trabalho. E tudo acontecia porque os jogadores fechavam os olhos para aquilo, se juntavam, tínhamos cada um a sua personalidade, mas tínhamos o mesmo objetivo. Não tinha uma briga nossa que não fosse para ganhar um jogo, para ver o Botafogo vencer. E eu sempre fui um dos caras, né, apesar de mais jovem, que colou muito fácil com o Gotardo, que era um cara mais velho, o Wagner, que já era um cara mais velho, o Gonçalves. Esses caras tinham uma mentalidade de que, olha, a gente no momento não tem nada, mas ganhando aparece tudo, sabe? E tudo que a gente queria era ver o Botafogo numa condição melhor. Quando a vitória acontece, aparece patrocínio, o torcedor ele se anima e vem para dentro do clube ajudar comprando camisa, qualquer coisa que o programa que o clube faça, o torcedor participa. A nossa torcida é uma torcida apaixonadíssima, cara. Eu não tenho como falar diferente da nossa torcida, a não ser muito obrigado por vocês serem como são. Sofridos, choramos ali, cara, mas a gente não larga o Botafogo. O meu filho, no final de 2023, essa é uma passagem engraçada, ele é mais botafoguense que eu digo, porque ele sabe a escalação do juvenil até o profissional, contra quem joga, e eu pela correria não, né? Ele em 2023, ele chega no final do ano e fala, pai, olha, o senhor jogou em 40 times, e o senhor foi escolher o Botafogo, pai. Por que tinha que ser Botafogo? Eu não aguento mais. Ele falou, meus amigos me sacaneiam, meus amigos tiram sarro, eu vou dar um tempo, o Botafogo eu não aguento mais, o Botafogo tá me matando. Em janeiro de 2024, eu falei, pô, beleza, começa o Campeonato Carioca, chega ele pra mim, ô pai, liga aí que do jogo do Botafogo. Foi o Botafogo joga Já hoje? quer ver Botafogo eu de sacanagem com ele, eu falei, o Botafogo joga hoje? Pô, tá de brincadeira, pai? Foi, mas tu não ia largar o Botafogo? Foi só questão de uma semana para ele respirar, ele já voltou com tudo. Camisa, sabendo o jogo. A gente fica uma semana sem jogo Botafogo, já quer ver de novo, independente. Cara, ó, é que nem meu cafezinho aqui, se eu ficar sem, dá tremedeira, cara, não tem jeito. O Botafogo tá enraizado na gente. Aí, Sérgio, aí, ó. Sérgio, não coisa mais. É isso. A gente mandado a foto, essa, hein? Aí, ó. Aí é 11. Cara. Olha quem me deu aqui, ó. Olha quem me deu aqui, ó. Que isso? Esse aí tem uma coleção, cara. Esse aí, ó, olha isso. Mas essa daqui eu pedi pra ele. Falei, ó, tu quer aquela camisa lá do Sérgio Manuel? E cara. Eu quero. Ah, claro que eu quero. Que coisa linda. Essa daí eu já não tenho mais. Essa eu não tenho mais porque das minhas coleções, teve alguns amigos aqui nos Estados Unidos que eu fui fazendo ao longo do tempo e eu eu senti no meu coração mesmo de dar um presente especial, né? E eu mexi na minha coleção pessoal. Essa daí foi uma das camisas que eu dei para um amigo aqui, que é irmão mesmo da vida, e com o maior prazer ele tem ela até hoje. Quando tem jogo do Botafogo, apesar dele não ser botafoguense, ele põe a camisa para torcer por nós. Isso aí. Quer começar, Júlio? Eu acho que vai fazer. Vamos, começa aqui. Acho que já meio que respondeu, né? Mas a primeira pergunta quando você chegar no Botafogo, o mais marcou no primeiro contato
com o clube e a torcida, né? Essa já foi respondida aí da sua apresentação. Agora, Axel, manda a segunda aí para ele, ó. Sérgio Manuel Júnior também. É Sérgio Manuel Júnior. Sérgio Manuel do Botafogo. Nosso motorzinho. O título de 95 é um marco na história do Glorioso. Qual foi o momento mais marcante daquela campanha inesquecível, Sérgio? Caramba, é difícil falar só um, né? Tem alguns momentos naquela campanha que me fazem parar para pensar com carinho, assim, que me emocionam até hoje. Eu acho que o momento, para mim, mais marcante, tirando, lógico, o último jogo da conquista, é o jogo que a gente ganha, o primeiro jogo da final no Maracanã, mas a imprensa em São Paulo, ela, entre aspas, deixa claro que o título seria do Santos por conta daquela virada em cima do Fluminense, né, que eles vão para São Paulo em desvantagem, acabam fazendo um baita jogo, revertem um placar histórico, e aí chegam na final por méritos. O Santos, eu sempre digo isso, se não fosse o Botafogo, ao meu modo de ver, quem merecia ser campeão brasileiro era o Santos também, porque tinha uma grande equipe, um grande time, estava muito bem arrumado, né, bem dirigido, e foi difícil pra caramba, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então aquele primeiro jogo é um jogo assim que me frustra, né, ver a reação da imprensa em São Paulo com o Botafogo, não respeitando também a campanha do Botafogo, que chegou por méritos. O Fluminense ganha do Santos, o Botafogo ganha do Santos, eles fazem uma comparação entre as equipes e dão uma vantagem para o Santos. Aquilo me deixou muito chateado, né? Tanto que eu chego no dia seguinte, na época eu sou de comprar jornal, né? Hoje a rapaziada nem usa isso. Eu passei na banca de jornal, catei todos os jornais que eu pude encontrar e levei com aquelas manchetes que davam ao Santos a vantagem na final, mesmo eles tendo perdido o primeiro jogo. E aí aquilo vira uma revolução. A gente passa a treinar aquela semana com aquelas imagens ali, com aquelas fotos, com aquelas declarações, para a gente chegar no jogo em São Paulo e não esquecer nenhum detalhe, falar, não, aqui não é Fluminense, aqui é Botafogo. Com todo respeito ao Fluminense, que também tinha um grande time, joguei lá, mas o Botafogo era um time muito aguerrido. O Botafogo era um time que não se entregava, que lutava contra todas as adversidades para chegar onde chegou, e não ia ser naquele momento que a gente ia deixar escapar. Então a semifinal é um jogo muito importante naquela conquista nossa de 95. E teve também nesse primeiro jogo, que a torcida também, como o Santos reverteu aquele placar, né? Lembrando que foi 4-1 para o Fluminense no Maracanã e o Santos meteu 5-2 no Pacaembu, a torcida também ficou um pouco cabisbaixa. Aí coube ao Gonçalves e vocês foram lá na torcida para levantar e dizer que nós ganhamos de Botafogo, que a gente não iria entregar esse título fácil lá em São Paulo, né? Exatamente, cara, exatamente. A nossa torcida, isso nos deixa um pouco assim, cara, a gente ganha o primeiro jogo, né? O Santos era um time difícil pra caramba, muito bem armado, como eu falei, mas a vantagem era nossa. Se você olhava durante a competição, quando nós tínhamos a vantagem, a gente não desperdiçava. Já foi assim com o Cruzeiro, que a gente se classifica com 2 empates, e o Cruzeiro na competição era um dos favoritos quando começa o campeonato. O Botafogo, numa bolsa de aposta, ele nem aparecia. Pagava 30 por 1. E o Cruzeiro era considerado, antes da competição começar, um dos times que era candidato a ser campeão, ao lado do Palmeiras. E a gente não se abateu com isso. Quando a gente pega no primeiro confronto de semifinal o Cruzeiro, a gente encara o Cruzeiro lá, empata lá com gol e depois vem empatar no Maracanã em 0-0, que nos dá a vantagem de chegar na final. Então, quer dizer, o Botafogo era um time que jogava como tinha que jogar. Se a gente muitas vezes não jogou bonito, a gente jogou com raça, com determinação, jogando pelo resultado para alcançar o objetivo. Então era um time que não se abatia, não era um time que tremia, não era um time que se entregava. Para vencer o Botafogo naquele ano, tinha que suar, amigo. Tinha um elenco da Já respondeu até a terceira pergunta. Como que era a atmosfera do vestiário aí, ó? A energia do vestiário, isso é uma particularidade nossa, tá? A energia do vestiário era algo assim, como se você tivesse levado a tua casa para dentro daquele lugar, cara. Era uma camaradagem, era uma leveza no nosso vestiário,
teve momentos que a gente passou de perder um jogo aqui, teve um jogo que a gente perde durante o campeonato pro Cruzeiro, no Mineirão, e a gente também passa... Exatamente, que o Montenegro paga o bicho. A gente passou por alguns momentos difíceis na competição. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito longa, com muitas equipes com chance de chegar na final e ser campeão. Então, a gente passou por esses momentos e a gente sentia que tudo se resolvia ali no vestiário. Tá? Até os quebra-pau que nós tivemos, porque eu digo assim, um time que quer ganhar, ele quebra o pau no vestiário, ele se cobra, ele discute, mas não por vaidade. Sim, porque a sede de vencer é tão grande que você fica indignado com o teu amigo quando você vê que ele não fez aquilo que era para fazer, ou que ele deixou um pouquinho. Aí você fala, cara, tu tinha que ter entregado mais. E isso aconteceu durante o ano inteiro. Tanto que hoje a gente se vê em qualquer lugar, a gente pode ficar 10 anos sem se falar. É todo mundo se abraçando, todo mundo com carinho, com respeito pelo outro, porque a gente quando olha pro outro fala, cara, esse cara me ajudou a maior conquista da minha vida. Porque esse título, eu sempre digo, foi muito bom o que a gente viveu agora com esse time recente, sendo campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. O torcedor botafoguense merecia isso. Mas a gente que também jogou, a gente fala, se esses caras soubessem a dificuldade que a gente teve só para ser campeão brasileiro, esses caras, quando nos vissem, eles chegariam e falaram, pô, obrigado, cara, obrigado por vocês lá atrás terem sido como vocês foram, porque essa torcida é apaixonada, porque a gente segurou uma geração de torcedor, cara, eu não tenho dúvida disso. Aonde eu sou encontrado pro torcedor do Botafogo, tem horas que eu me assusto, que vem gente, me abraça, me agarra, me beija, e eu sei dessa intimidade do torcedor comigo, porque lá atrás eu falei, ó, pode me encontrar, pode me abraçar, pode chegar. O torcedor trata assim, sabe? Então é muito bacana ver que no nosso vestiário a gente tinha essa família, né, capaz de chegar e discutir, e no jogo seguinte está todo mundo correndo naquela direção que foi combinado. Então o vestiário do Botafogo, ele foi o maior responsável, né, por essa liga que o time deu em campo, porque havia comprometimento. Aqui lá, manda aí Vamos lá. Sérgio, você jogou em grandes clubes no futebol brasileiro, né? Jogou no Grêmio, jogou no Santos, jogou no Cruzeiro. Fluminense. O que fazia o Botafogo ser diferente dentro da sua carreira? Bom, o Botafogo foi o clube mais supersticioso que eu vi também, né? Na minha carreira, a gente ganhava um jogo com um uniforme, meu amigo. Era aquilo ali, se a meia tivesse furada, ia jogar com aquela meia furada por 10 jogos. Não. Então, tem uma história de 99 que se eu contar, eu até morro. Não posso nem contar aqui no canal a história de 99, que... Vou acompanhar essa por lá, então. Mas o Botafogo... pode falar. Pode falar, não, pode falar. Então, o Botafogo, dentro da minha carreira, por ser do Rio de Janeiro, né, e eu vir de São Paulo, eu tenho a sensação que a imprensa do Rio de Janeiro, ela abraça os clubes de uma maneira diferente também, tá? A imprensa do Rio, ela tem esse poder de transformar um jogo morno num jogo quente. A imprensa do Rio, ela é muito boa nesse serviço de promover o espetáculo, de levar o bastidor para o torcedor. Eu sempre digo isso. Em São Paulo existe o profissionalismo, existe também como no Rio de Janeiro, mas a brilhantar a partida, eu acho que o Rio é insuperável. Eu vivi muitos anos... Charmoso, né? Mais charmoso, exatamente. Sabe, aquele negócio da Taça Guanabara, da Taça Rio, sabe, traz um glamour pro espetáculo, que se você for ver na prática é um primeiro turno e segundo turno, mas traz pro torcedor algo diferente. Então acho que isso é muito legal, muito bacana da imprensa do Rio, e eu vivi nesse período de Botafogo uma relação de muito carinho pro torcedor. Então faz com que o jogador também se sinta abraçado desde cara e ele se identifique. Os outros torcedores, eu acho que são menos pacientes que o torcedor do Botafogo e te cobram muito mais, né? Eu sempre digo, até para o meu filho, eu tenho um filho mais velho, que ele é corintiano, isso aí foi falta de castigo, sem dúvida nenhuma, mas que
o torcedor... É o pior, hein, Sérgio? Tem um caso pior de filho. Também não, um corintiano até que não tá tão ruim, não, hein? Não tá tão ruim, né? Se fosse preto e vermelho, aí eu realmente teria um problema sério. Aí eu, sim. Sério. Então, eu liberei, graças ao Carlitos Teves aí, eu troquei uma camisa, perdi um filho que era botafoguense pro Corinthians, mas tudo bem. Eu digo isso, que o Botafogo, ele por ter essa condição de estar dentro do Rio de Janeiro, trabalhando com a imprensa, ele é um clube que o torcedor, por ter um pouco mais de paciência, ele te cobra menos, né? O que eu vejo aqui nos últimos anos, tanto no meio político quanto no futebol, está se levando para um lado aonde quase ninguém pode perder, cara. E isso não é saudável para ninguém. Não é para o torcedor, não é para o jogador, porque hoje é muito imediato a cobrança por resultado. E a gente sabe que o resultado ele passa por um período de tempo onde um treinador tem para desenvolver sua ideia e fazer o jogador entender isso, né? Então, acho que a gente precisa colocar bem claro isso. A torcida do Botafogo sempre foi muito sofrida, mas nunca passou de um limite de cobrança. E isso eu acho muito legal na torcida, sabe? A torcida respeita, vai até aquele limite, aí fala, pô, já demos todas as chances, agora a gente tem que cobrar, cara. Esses caras... Então, o torcedor do Botafogo, eu percebi isso jogando no Santos, depois no Fluminense, que eu passei sufoco nessas equipes também, né? O Fluminense também era complicado, o Santos muito mais. Eu sempre digo que na minha carreira, jogar no Santos logo de cara, quando fui garoto, me deixou preparado para jogar em qualquer equipe, porque a Vila Belmiro é um caldeirão, parece a Bomboneira, que você não tem chance de respirar, meu, sabe? E o Botafogo, mesmo não ganhando, eu tive tempo de conseguir entrosar com o resto do time e buscar os resultados que, por muitas vezes, até mesmo não sendo campeão, foi reconhecido como em 94, quando a gente classifica entre os 8 no Brasileirão, pega o Atlético Mineiro, que tinha sido o primeiro, perde no Mineirão de 2-0 e depois perde de 2-1 no Maracanã e é desclassificado. Mas a torcida reconhece o esforço, a entrega, a dedicação. E mesmo com a desclassificação, eu tenho essa imagem até hoje do torcedor nos aplaudindo e agradecendo o esforço. Se é em outro time, meu amigo, esquece. Dificilmente isso vai acontecer. E o torcedor botafoguense tem isso com ele. Então, torna ele diferente dos outros. Fazendo até essas questões diferentes, conta aquela passagem que, início de 98, quando você retorna ao Botafogo, quase você foi parar no maior rival, né? E você não fez de tudo para não ir e conseguiu não ir, né? Exatamente. Eu saí do Brasil, eu era jogador do Grêmio e saio com a seleção brasileira para jogar a Copa Ouro aqui nos Estados Unidos. E eu já estava cansado de tanta promessa daquela diretoria do Grêmio e não ser cumprido nada, absolutamente nada. E eu era um dos jogadores que tinha um valor mais alto a receber. Eu tinha voltado do Japão, tinha um salário bom, tinha um salário, né, que onerava lá a folha, segundo eles, e eles me prometiam e não saiu o salário, cara. Então, quando eu saio do Brasil, o chefe da delegação brasileira naquela ocasião era o Kleber Leite, que era presidente do Flamengo, né? E ele escuta a gente tendo uma conversa ali na mesa depois do jantar, e ele estava na mesa ao lado, e aí quando eu tô saindo da mesa ele me chama, né? Um cara bacana pra caramba, bom de papo. Serginho, podemos conversar 2 minutos? Eu imaginava qualquer bate-papo, mas que não fosse falar sobre contrato, né? E aí ele me abre naquela ocasião que estava buscando um camisa 10 pro Flamengo, que eu me encaixaria perfeitamente pela minha forma de jogar, pela minha entrega, né? O torcedor flamenguista se identificaria comigo logo. E ele tenta me seduzir dizendo, tu já jogou com a camisa 10 do Pelé e tu pode jogar com a 10 do Zico, cara, isso não é para qualquer um, né? Então eu falo, cara, qualquer um, sinceramente, falando profissionalmente, gostaria de jogar com a camisa 10 do Zico, né? O Zico é um ídolo das torcidas, ele tem esse poder. E aí por um momento eu paro e penso, cara, se eu jogo com a 10 do Zico, né? Mas aí instantaneamente eu penso, mas é a do Flamengo. E eu falo, como que eu saio dessa agora? Eu falo, eu vou pensar, deixa eu pensar, né, Kleber, para não ser deselegante. E aí eu procuro o Pedrinho Vicensotti, que foi lateral esquerdo do Vasco, do Palmeiras, seleção brasileira, e era meu amigo, já era empresário nessa ocasião, e falo, Pedrinho, tô com um problema aqui, cara, preciso da tua ajuda. Ele fala, o que aconteceu? Ele tava no hotel, vem aqui no quarto. Ele vai pro quarto, eu falo, o Kleber tentou me seduzir, cara, me fez uma proposta aí, só que eu quero sair do Grêmio, mas eu não quero
me queimar com a torcida do Botafogo, cara. Eu sou botafoguense. Eu vou me sentir como que estivesse traindo o clube. Se eu não tentar, pelo menos, dar uma chance do Botafogo saber desse desejo meu de sair do Grêmio e escutar do Botafogo se eu tenho chance de jogar lá de novo, né? E ele falou, cara, tu quer o quê? Eu falei, eu quero jogar no Botafogo. Eu não quero ir pro Flamengo. Mas eu tô louco pra sair do Grêmio. Eu não aguento mais jogar no Grêmio. Aí o Pedrinho fala, então deixa comigo. Liga pro Kleber Leite e fala, ó, Kleber, o Sérgio não vai pro Flamengo. Mas como? Eu falei com ele no jantar. Não, ele não vai pro Flamengo, ele quer voltar pro Botafogo e eu vou encaminhar uma proposta pro Botafogo. Pô, mas eu preciso de um 10. Não, eu vou arrumar um 10 para você. Aí ele, se eu não me engano, ele traz o Alex naquela ocasião, ou o Denilson, ou acaba trazendo até os dois, e eu faço uma proposta pro Botafogo para voltar. Sinalizo que eu quero voltar e o pessoal do Botafogo vai para Miami, fecha o contrato em Miami, eu já nem volto para Porto Alegre. Quando eu volto da Copa Ouro, eu já volto direto para o Rio de Janeiro e sou reapresentado no Botafogo, para a alegria de todo mundo. Eu vou para o Botafogo, o Alex e o Denilson vão para o Flamengo, caso resolvido, Flamengo satisfeito, eu satisfeito, e a torcida do Botafogo também. E aí logo conquista no Rio São Paulo, né? Logo no seu retorno, né? Já chego jogando contra o Santos, que era minha ex-equipe, faço um gol de pênalti, porque a gente leva a disputa para os pênaltis naquele jogo, e a gente tira o Santos na disputa de pênaltis, e aí faz a final contra o São Paulo depois. Vai, Átila. Isso também já é um jogo mais especial desse tempo, né? Já falou? Não? A torcida teve tem um outro. ídolo. Qual foi o jogo mais especial que você disputou com a camisa alvinegra? Fora a final contra o Santos, em 95. Fora a final contra o Santos, em 95. Então, tem um jogo, uma partida que é muito especial para mim, que é um jogo no Maracanã, contra o Flamengo, que sempre foi um adversário muito difícil de ser batido, mas naquela ocasião específica, isso acho que foi em 2000... Gol de falta? O gol de falta, exato. A gente ganha de 2-0 esse jogo, mas na imprensa... 2-1. Então, na imprensa, a semana nossa é muito, assim, a imprensa toda dizendo que o Flamengo ia atropelar, que o Flamengo ia passar por cima, e o Botafogo não tinha chance. E eu falei, cara, eu nunca perdi um jogo antes de jogar, como assim, meu? Como é que eles já estão dando a vitória pro Flamengo? E aquilo me deixa mordido, né? O Magrão, na época, era parceiro meu. Falo com o Magrão, a gente tem que ganhar esse jogo, cara. O Magrão tava comigo sempre, o Sandro, o zagueiro. E eu falo, a gente não pode, Zé do gol. Eu falei, a gente tem que ir pra cima desses caras, amassar esses caras, dar uma resposta para essa imprensa, não vamos falar nada, deixa a imprensa falar. E foi o que aconteceu. Nós ficamos caladinhos, mas só guardando aquilo, aquelas pancadas. E aí naquele jogo a gente faz 2-0, depois acho que o Flamengo faz 2-1. Para mim tinha sido 2-0, mas é 2-1 mesmo. É. E eu faço um gol de falta ali. Com o Reinaldo descontou 2-1. Isso. E eu faço um gol de falta que eu falo assim, foi lá Zico, né? Que o Zico fazia uns gols de falta da entrada da área ali, que ia lá na forquilha, e essa bola... O goleiro era o Júlio César, o goleiro do Flamengo era o Júlio César, da seleção. Júlio César? Pra mim, não era o Klemer? Não, acho que era o Klemer. Eu acho que era o Klemer. Eu acho que era o Klemer, não era o Júlio. O Júlio fez depois. Não era o Júlio ainda não, então errei. Eu acho que era o Klemer aí nessa ocasião. Porque o Klemer era grandão. Só esticou a mão, não tinha nem como pegar. Isso, e eu dou um cruzamento depois na cabeça do Magrão. Tinha falado um monte pro Magrão. Magrão, tu vai fazer um gol, Magrão fica na área. Toda bola tu tem que estar lá para conferir. E graças a Deus eu acerto um cruzamento na cabeça dele. Ou seja, depois do jogo eu desabafo. Aí eu falo, cara, a imprensa toda falou que o Botafogo ia perder, que o Flamengo era o time que ia passar por cima, passar o rodo. E futebol é jogado, né? Se fosse para ganhar alguma coisa falando, eu ia ser cantor, né, meu? Mas, enfim, Botafogo é assim, cara. Ele fica sempre atrás dos outros, mas tá sempre incomodando os outros e fazendo a arte dele. Sérgio, como torcedor do Botafogo, continua acompanhando o clube. Sempre você, o Gustavo, em Miami, né? Às vezes com o Jefferson. O que significa isso para você? Você foi um dos escolhidos, né? Como a gente não escolhe ser Botafogo, o Botafogo que escolhe a gente, né? É verdade. Eu digo assim pra você, cara, o Botafogo, aonde quer que eu vá, me acompanha. Eu tenho uma cara que, o dia que eu tenho certeza que o dia que eu morrer, e se derem uma notícia, vão dizer, ex-campeão brasileiro pelo Botafogo, Sérgio Manuel, vão falar do Botafogo, não vão falar de outro time.
Eu joguei no Santos, joguei no Fluminense, joguei no Grêmio, joguei no Cruzeiro, grandes clubes do Brasil também, mas a minha imagem é impressionante, como qualquer torcedor acha até que eu sou carioca. Fala, o Sérgio Manuel é do Rio, ele é Botafogo. E eu sou de Santos. Fala, né? Sérgio Manuel do Botafogo. Do Botafogo, exato. Então, assim, é um privilégio ser reconhecido dessa maneira, primeiramente, e eu falo para vocês, cara, eu não sei nem explicar, né, como isso chegou dessa maneira, assim, pro torcedor do Botafogo, porque para mim era muito fácil me apaixonar pela torcida, porque a torcida sempre me deu carinho e me tratou com muito respeito. Então, eu digo sempre que ser apaixonado pelo Botafogo é fácil. Agora, fazer a torcida se apaixonar por você, aí já é mais complicado, sabe? Eu acho que o Jucá falou há pouco tempo. A gente vai acabar sendo campeão por muitas vezes aí, porque hoje entra dinheiro, hoje é um negócio diferente da minha época, que era uma paixão completamente diferente do que eu vejo hoje, né? Mas eu peço que, em nome de Jesus, o Botafogo siga ganhando, que a torcida vive de vitórias, né? Ainda que a gente não consiga construir ídolos, né, que isso também é muito importante para um clube, eu espero que as vitórias venham e que em algum momento um ídolo novo aí possa surgir, né? Porque a gente acaba vendo que as negociações hoje são muito rápidas, né? O Luiz Henrique, um jogador como foi nessa campanha fantástica, escolher jogar na Rússia, né? Para mim é difícil, mas eu respeito, porque eu sei que como profissional, financeiramente para ele tem que ter sido muito bom, senão ele não faria. Mas a gente gostaria de ter visto o Luiz Henrique jogar muito mais tempo com a camisa do Botafogo, se firmar na seleção brasileira, que está carente, né, de um ídolo também. Hoje a gente questiona, o Neymar joga ou não joga na seleção? Né? E a gente fica na dúvida, sendo disparado o nosso melhor jogador, mas que ao meu modo de ver não vive um bom momento. Então é isso que eu digo, é difícil você hoje construir ídolos, porque está tudo muito rápido, sinto assim até que descartável, sabe? Tá complicado. Sérgio, até aproveitando do Sérgio Manuel do Botafogo, nessa matéria que você fala que você um dia teria coragem de tatuar. Já teve essa coragem ou ainda falta ter essa coragem de tatuar o nome do Botafogo? Eu tenho ainda não tive, não. Não, ainda não fiz, vou fazer, porque eu vou fazer no Brasil. Eu já tenho local, vai ser em Santos, já tenho tatuador, já tenho tudo. Eu estou esperando essa ocasião para poder ir a Santos, fazer minha tatuagem, porque aí já fui cobrado pelos filhos, né? Pai, mas o meu nome vai estar lá também, né? Então eu já redesenhei a tatuagem com o nome dos filhos e com o Botafogo para eles verem que está todo mundo dentro do meu coração. Isso aí. Manda aí, Átila. Sérgio, se pudesse escolher um companheiro daquele elenco de 95, para qual jogador no Botafogo atual, quem seria e por quê? Para jogar no Botafogo atual? Isso. Se você pudesse escolher um jogador de 95 para jogar no Botafogo atual, quem seria e por quê? Caramba! Só um? Só um. Pode ser dois. De repente, dois. Acho que dois, até mais de dois agora. Nesse time agora, mais de dois tem vaga. Cara, bom, ó, se eu pudesse escolher, né? São parceiros meus, são amigos meus, são caras assim que quando eu olhava, sempre quando o jogo estava difícil, eu buscava ali um daqueles parceiros para olhar e falar, meu, e aí? Vamos? Sabe? Esse cara, o primeiro cara que eu olhava em campo, que já me buscava, era o Gotardo. Gotardo por isso que eu chamo ele até hoje de capitão. É um irmão que a vida me deu, o futebol me deu. Sou muito grato por ter tido o Gotardo naquele começo de carreira meu. Quando eu jogo com o Gotardo em 92, eu tinha 22 anos para 23. Então eu aprendi muita coisa com o Gotardo, de vestiário, de postura, de se posicionar. O Gotardo é um cara assim, que muitos acham ele por aquela forma meio sisuda dele, assim, mais fechadão, né? Acha ele um cara perna. Não, cara, quem conhece ele como eu sabe que aquilo ali é só uma carcaça, meu. É um coração gigantesco. Então seria o primeiro cara que eu puxaria para jogar comigo, né? Depois, tem dois caras que eu sempre falo. O Wagner no gol, não porque a gente não tem goleiro, mas o Wagner no gol, para mim, é algo assim, até triste de ver como muitas pessoas hoje falam do Wagner, sabe? O Wagner fez coisas no Botafogo fantásticas. Para mim é o maior da história. Para mim é o maior da história do Botafogo. Dos que eu vi, eu posso falar sem sombra de dúvida, o Wagner está assim, para mim, disparado na minha seleção.
E aí o André Silva, porque é um lateral que a gente se entendia no olhar. Então a gente fazia um lado esquerdo, onde eu atacava e ele atacava. Se ele tinha essa chance de ataque, eu segurava, cobria e deixava ele subir. Porque o André Silva, ele era um meia na base. Então ele tem uma qualidade técnica muito boa, bate muito bem na bola, uma dinâmica, um jogador inteligentíssimo, ele é tricampeão brasileiro, é um cara que, assim, eu levaria esses 3 para jogar comigo em qualquer time que eu fosse. Então, no meu Botafogo ideal, eu tenho que jogar com esses caras, não tem jeito. Muito bem Eu levaria escolhido. o Sérgio Manuel. O Sérgio Manuel. Botava no meio campo ali. Vamos lá. Sérgio, qual é a maior lição que o futebol e o Botafogo te ensinaram dentro e fora de campo? Cara, o futebol, ele me deu todas as linhas, né? Primeiro eu trago de casa isso, sem dúvida alguma, que eu preciso respeitar para ser respeitado, né? Então eu sempre tenho essa primícia comigo. Quando eu chego, eu cumprimento. Quando eu saio, eu também dou uma saudação. Eu sempre me ponho por último e deixo as pessoas em primeiro na minha frente. E isso eu aprendi em casa, sabe? Educação, ela cabe em qualquer situação, em qualquer ocasião. E no futebol, eu fui aprendendo que existe uma hierarquia, sabe? Existe aquele cara que é mais velho que você de idade, o cara que tem mais tempo de clube, o teu treinador que tem que ser a voz, a última, o primeiro a ser escutado, a última instância, onde você não vai questionar, que não seja com respeito, né? Você pode questionar o seu comandante, desde que você não entenda, desde que você fale, poxa, eu não consigo fazer isso, treinador, isso aqui não dá, tem outra maneira. Eu acho que o diálogo, ele é para tudo. E o futebol, ele estabeleceu na minha vida limites, sabe? Que eu vejo que falta em muitas áreas da vida hoje. Hoje, de verdade, assim, eu até como sociedade fico me perguntando aonde a gente vai parar, sabe? Eu vejo muitas vezes uma falta de respeito com uma pessoa mais velha, que você quer passar à frente dela, tomar uma vantagem, e fala, putz, eu não consigo ser assim. Eu acho que a disciplina do futebol, por eu ser tão disciplinado, tão regrado, eu escutei muito jovem, Jucá, que quando eu quisesse ser um jogador profissional, eu precisava de ter limites. Você tem que saber que o futebol vai te exigir certas coisas. Você está disposto a abrir mão dessas coisas? Por exemplo, a tua agenda não é sua, é do clube. Aí, para você ter essa agenda, você também precisa dormir cedo, treinar muito, se alimentar bem. Essas coisas, quando você estabelece alguns limites hoje para os jovens, cara, é briga, é confusão. E até para os adultos. Então eu vejo que a gente, até como sociedade, muitas vezes, a gente se perde. A gente está muito agressivo, a gente não consegue discordar e continuar se gostando. Se eu discordo de você, se a minha opinião é diferente, já é meu inimigo, esse aqui é a esquerda, aquele é a direita, esse é verde, esse é amarelo. Cara, não é por aí, sabe? Eu acho que o esporte, ele me deixou entender que nós somos, às vezes, só oponentes. Nós somos só adversários naquele momento. Mas a gente continua amigo, sabe? Eu acho que isso está muito polarizado na vida de uma maneira geral. Então, acho que o esporte, para mim, me tirou de qualquer chance de droga, sabe? Me tirou. Eu sempre digo que fui de família humilde, de trabalhadores. Eu nunca na minha vida pus um cigarro na boca ou qualquer outro tipo de droga, né? E faço até um apelo para quem vê a gente. Cara, saia dessa vida, fuja disso, que isso não leva a nada. Isso só leva para o buraco, para a morte, para a perdição, né? Seja um cara do bem, seja o otário, porque eu sempre era o otário e eu consegui os meus objetivos. Seja um cara que respeite as regras, para que você não tenha problema na vida. Eu acho que esse foi o maior ensinamento do futebol. As melhores pessoas que eu cruzei lá no meu início foram essas que justamente me deram esse conselho. Ó, vai por esse aqui, fica na sombra ali, fica na manha, espera a tua vez, vai chegar a tua hora. E graças a Deus chegou. Tem um ditado que diz, né, que a estrela de cada um brilha na hora que tem que brilhar. Você não precisa olhar a estrela do teu amigo, meu amigo. Eu nunca tive inveja de ninguém. Jogava com o Túlio tinha 50 gols no ano. Eu tinha 5. Eu falava, o Túlio fazendo os 50 dele, eu vou fazer os meus 5, e onde o Túlio for, eu vou colado nele, porque sou eu que dou assistência. Então tem sempre um espaço para você. Entendeu? Então dessa maneira. Eu sempre vejo que o sucesso do meu amigo, eu me alegro com ele, porque quando chegar o meu, alguém vai se alegrar comigo também. A minha regra de vida é essa. Vou compartilhar aqui algo que, por exemplo, eu sempre falo que na vida, né, o que cabe ter são os amigos, né? E aí, esse aqui, ó,
sei se você lembra dele, seu Zé Carlos, meu pai, que era o vice-financeiro naquela época. Está conversando com você, tem uma proximidade com o Wagner, com o André Silva, com o Jamir, com o falecido René Weber, e também com o Montenegro, com o Alberto Macedo, Antônio Rodrigues, é meu vizinho aqui na rua, tudo eu agradeço a ele. E fica a minha homenagem, minha singela homenagem a ele, e também que era o cara das finanças, era um dos que mais sofria com a situação, né, os jogadores cobrando, né? O seu pai, coitado, eu vou falar assim com o maior respeito a ele, ele sofreu muito na nossa mão, porque muitas vezes a gente se dirigia diretamente a ele, porque ele era muito acessível. Ele era um cara muito bom de papo, sempre também entendia o nosso lado, aquela cobrança, aquela expectativa, né? Seu Zé, e aí? Alguma posição? E ele, muitas vezes, ao lado do Antônio Clemente também, eram os caras que ficavam ali como aquela bucha de canhão, coitado, tendo que segurar a gente, explicar pra gente, olha, tá acontecendo isso, assim, assado, e por muitas vezes, graças a Deus, ele também trouxe notícia boa, né? Falava, ó, tá saindo, vai sair, e saía. Então, assim, a gente tem um carinho por esses caras que, mesmo na situação ruim, eles punham a cara. A gente respeitava isso, eles não se escondiam, sabe? Tinha dirigente que a gente tinha o telefone, a gente ligava, meu amigo, e nada. Eles não. Eu podia ir lá na sala do teu pai a qualquer hora, falar com ele estava lá, me recebia, tinha uma palavra, ainda que não fosse a que eu queria escutar. Mas ele falava, Serginho, calma que nós estamos trabalhando, nós estamos correndo atrás. Só pela cara ele já via, né, a frustração. Mas era a realidade, ele falava, não tem. Eu não posso mentir para você, não tem. Agora, tem uma previsão para cá, para ali. Então foram caras que a gente carrega, né? Você falou aí, René Weber, que já não está mais com a gente, um cara fantástico, adoro ele. Seu pai foi um cara que, por muito tempo, eu trabalhei com ele e digo de coração mesmo, um cara que sofreu com a gente, porque pegou o osso, né? Como a gente diz. Depois, com aquela conquista, as coisas melhoraram um pouco. Mas não foi fácil passar pelo Botafogo nessa época, não, cara. Bem difícil. Pai, um beijo. Te amo de onde você estiver. Sérgio, vamos lá. Agora vamos mandar aqui para o Átila mandar mais uma. Cruza aí, Átila. Fala. Sérgio, muitos jovens não tiveram não conseguiram viver aquele título de 95, né? Que mensagem você deixa para essa nova geração de botafoguenses? Eu consegui assistir, tá? Eu falo para o Júnior que eu virei botafoguense por causa de 95, que ele tem uma outra história aí, tá? Mas que mensagem você deixa pro pessoal da nova geração que não conseguiu viver 95? Olha, Átila, que eles pesquisem, porque hoje tem no YouTube aí muita coisa, né? Em canais aí na rede social, enfim. 95, para quem não viu, foi um time de guerreiro mesmo, cara. Foi um time que a gente lutou com as forças que a gente tinha, com tudo que a gente tinha mesmo, porque, como eu disse lá no começo, era muita dificuldade a ser vencida, eram muitos obstáculos, e a gente foi tombando um a um até chegar naquele título, sabe? Pra gente que viveu o Botafogo como a gente viveu ali no bastidor, eu digo que não foram só os jogadores, tá? Desde as tias que lavavam o nosso uniforme, lá em Marechal Hermes, muitas vezes, desde do senhor que trazia o uniforme muitas vezes na Kombi, o baixinho, massagista Paulão, Valmir, Monteiro, Raimundo Baixinho, motorista baixinho. Isso aí, essa turma, a gente tinha um carinho que isso não era só da boca para fora não, porque quando a gente senta com o maluco do Montenegro, que eu sempre chamo ele assim, porque se ele não fosse, a gente não teria sido campeão brasileiro, ele senta com a gente, isso aqui é bastidor, tá? Ele senta com a gente e fala pra gente assim, o que vocês querem para ser campeão brasileiro? Aí fica um pouco vago, né, assim, o que a gente quer? Aí alguém pergunta, mas como assim, o que o senhor quer dizer? Ele falou, qual é o valor desse título para vocês? Põe um preço, porque para mim não tem preço. E a gente, obviamente, sabia que era um momento histórico na nossa carreira, na história do clube, a gente sai e fala para ele, olha, a gente só quer aquilo que o Botafogo possa pagar. A gente não quer também algo que vocês vão prometer e a gente vai demorar para receber. Então, assim, oferece menos, mas oferece algo que pode pagar, beleza? Eu não vou medir esforços, vocês ponham um preço e eu vou aparecer com esse dinheiro. Conclusão, a gente pega o telefone, começa a ligar para alguns amigos para saber
o que estão pagando por aí. E faz uma média justa com o Botafogo. O Gotardo sempre tomando a frente, o Gonçalves, que eram mais velhos, né, trazem isso. O Pantera, que também já era um cara rodado, e falam, olha, a gente precisa fazer algo que o Botafogo possa pagar. Aí a gente traz a nossa proposta para o Montenegro. O Montenegro vai falar, isso é pouco. Aí a gente fala, mas como assim? Está dentro de uma média. Ele falou, eu quero pagar mais para vocês. Aí, graças a Deus, tinham pessoas em volta dele que traziam dinheiro para o clube também, né, algumas pessoas, e aí alguém aqui dá mais um cheque, ali dá mais um cheque. Conclusão, o Botafogo foi o clube que pagou mais premiação naquele ano, por um título, foi o que mais ofereceu, e a gente consegue o título. Então eu digo para o torcedor, que é mais jovem que não viu, que o Botafogo ele vivia assim, sabe, de torcedores que eram apaixonados e que na hora difícil mesmo, punham a mão no bolso, como eu vi o Montenegro em algumas situações, pegar do dele e botar pra gente. Como eu vi o seu Antônio Rodrigues, Jucá, que você conhece bem, botar a mão no bolso e fazer pagamento pra gente. Essas pessoas eu não tenho palavras para agradecer, né? Só tenho uma gratidão, uma dívida de gratidão com eles pro resto da minha vida, porque eles me moldaram nessa dificuldade, o botafoguense que eu sou hoje. Então que esse mais jovem busque um pouquinho dessa história e ele tenha a paciência, como eu te falei, com o nosso time na hora que precisa ter e que cobre na hora certa, porque às vezes o jogador também precisa ser cobrado. Esse é o meu conselho para eles. Sérgio, qual ainda tem a finalzinho da pergunta, qual jogador do atual elenco se assemelha com o seu jeito de jogar, ou se tem algum jogador que se assemelha ao seu jeito de jogar do atual elenco? Eu tenho uma sugestão, vamos ouvir o especialista. Tá, ó, eu achava esse jogador, ele saiu, tem um no elenco que eu também acho que se assemelha, mas eu achava o Almada um jogador mais parecido comigo, né, na função, na mobilidade em campo, na entrega, né, eu achava ele. E gostava também muito da maneira de lutar do Gregory. O Gregory sempre foi um cara de jogar para o time, isso se assemelhava comigo. Agora hoje, sem sombra de dúvida, para mim, o cara que ainda não jogou o que pode jogar é o Savarino. É um cara que eu espero isso. É o cara que eu espero que chame a bola, que chame o jogo, que crie as jogadas do meio para frente. Né? Tenho muita expectativa que isso aconteça com o Montoro também. Apesar de ser jovem, precisa ser trabalhado. Né? É um jogador com muito potencial. Eu tive na Califórnia vendo lá a Copa do Mundo. Gostei muito da participação dele. Só que eu espero que o Savarino seja esse cara que dê o suporte para ele, que chame a marcação. Ele tem um pouco mais de espaço para criar, porque ainda é jovem, mas tem uma qualidade aí, um repertório para ser trabalhado. Então, o cara da vez hoje no elenco, para mim, é o Savarino. Sabarizo. Concordo. Antes de ir para a última pergunta, a gente tinha um cara que acabou não fazendo com o André Silva. Sérgio, qual seria a sua seleção que você jogou? Não precisa ser só os jogadores pelo Botafogo, não. Uma seleção sua de todos os tempos. Posso montar com todos os jogadores? Pode, independente de jogar no Botafogo ou não. Nossa. Aí é difícil demais, cara. Porque senão botar o Botafogo, você botar o time todo de 95 ia ficar fácil de saber. Agora vamos dificultar um pouquinho. Pô, de todos os tempos, cara. Bom, nessa seleção eu sei que tem Pelé, Garrincha e Newton Santos. Não, que jogou. Que você jogou. Ah, que eu joguei, tá. Que eu joguei, vamos lá. Você jogou, De todos os tempos do Sérgio Manuel em campo. Tá. Que eu joguei, tem que ter no gol Tafarel. O Vagnão vai na reserva dele. Aí na lateral direita, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim vai Leandro na lateral direita. Na zaga, Aldair. Na zaga, Aldair, que eu joguei com ele. E vai meu xerife, Wilson Gotardo. Esse daí, para mim, jogou muita bola. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. O André Silva só perde para ele. Aí meio de campo vem... Caramba...
Vem o capitão Dunga, porque precisa de uma liderança também, né? Vem o capitão Dunga, que foi muito... Assim, eu falo do Dunga porque eu joguei com ele na seleção, né? E foi um dos caras também que... naquele pouco tempo que eu tive com ele, me ensinou muita coisa também. Um cara que dá para entender a paixão dele pela camisa da seleção, assim como era o Zagallo, sabe? Então eu acho que o torcedor, ele por muitas vezes espera de um jogador de seleção que ele seja muito técnico, mas se não tiver alguém que faça o trabalho sujo, como a gente diz, de parar a jogada, de trombar, de cobrar o time, de despertar o time, de todo mundo ouvir, é mais ou menos o trabalho que o Gotardo fazia. O Dunga é esse cara. Por isso eu ponho o Dunga ali no meio dessas cobras todas aí, que tecnicamente são mais jogadores do que ele. Mas o Dunga não era só um pegador, não, ele sabia jogar. Então eu ponho o Dunga, aí do meio complicou, aí já tem Ronaldinho, Rivaldo... Caramba. Aí seria Ronaldinho, Rivaldo, Romário, Ronaldo Fenômeno. Caramba, tá faltando um. Quem que eu deixei? Caramba. Acho que já foi, né? E o Sérgio Manuel. Pô, eu no meio dessas feras eu sou banco, pô. Eu sou banco, eu sou reserva, aí tá tudo certo. Como eu falei, eu não tenho esse problema de estar ganhando, eu tô no grupo, tá tudo certo. Volta o técnico, e o técnico? Não, deixa ele fechar e o técnico. Falta um atacante aí. Falta um atacante? Eu botei Dunga, Rivaldo com Ronaldinho, Romário com Ronaldo. Vixe. Vou botar o... Difícil. Só craque, cara. Tá faltando um atacante, cara. Me ajuda aí, meu. Fala, Júnior. Edmundo, Denilson, Túlio, Donizete, Bebeto jogou no Botafogo. Bebeto, cara. Ó, vou falar. Zé Carlos. Vou te falar assim, eu colocaria um empate técnico entre Bebeto e Miller, que foram jogadores inteligentíssimos que eu joguei, cara. Miller também era... o Miller até um tempo atrás aí eu dei uma dura nele aí, que ele andou falando nos negócios do Botafogo, mas jogou bola demais, cara. O Miller jogou muita bola. O Bebeto era inteligentíssimo. Acho que no Botafogo foi um cara assim que eu vi na prática, eu falei, como pode ser o drible dele previsível para um lado e você não conseguir marcar? Eu colocaria o Bebeto, até pela história que ele tem com a camisa da seleção, baita artilheiro. Franzino, miúdo, mais rápido, inteligente, craque de bola, o Bebeto. Bebeto com Romário e Ronaldo na frente. Eita! Dava calma esse time. 98, né? O que tinha de cobrador de falta, né? Exato, batia bem na bola, falta, pênalti. Você, Jorge Luiz. Nossa. Quem tinha um momento antes de você, Jorge Luiz, Bebeto batendo falta. Tinha muita gente ali na bola parada, saía. Dejair estava em 98, também batia bem na bola. Dejair também estava. Jogava muito bem. Bom, graças a Deus. Pode falar. O nosso futebol brasileiro, ele é algo assim que parece que os talentos são inesgotáveis, sabe? A cada ano você vê surgir um jogador com potencial. Hoje, por exemplo, eu sou sincero com vocês, eu tenho uma expectativa que amadureça na Europa. O Estevão, que era jogador do Palmeiras, eu vi esse garoto entortar jogador aqui no Brasil, sabe? E eu vejo amigos palmeirenses cobrando o garoto, que eu falo, é isso que vocês precisam ter um pouco mais de paciência, sabe? Um jogador como esse, tão jovem, vestir a camisa do Palmeiras, tão vencedor como foi, trazer o time com ele, não é fácil, cara, sabe? Esse garoto só precisa de um pouquinho de paciência com ele, porque ele é diferente. Eu espero que esse garoto estoure na Europa agora, venha para a seleção, nos ajude. A gente está carente de um jogador assim, né? Que o mundo respeite. Então, a gente de tempos em tempos está produzindo esses craques aí com baita potencial. Agora tem que dar tempo, né? E a gente falou do Bebeto, né? Eu sempre costumo falar que o Botafogo teve 2 jogadores que foram muito bem nas passagens pelo Botafogo, né? Mas a identificação deles com o nosso rival faz cair um pouquinho, porque o que o Bebeto jogou no Botafogo foi um absurdo. O Bebeto foi na Copa do Mundo pelo Botafogo, e o torcedor vai falar, Bebeto, flamenguista. Não, tem nada a ver, Bebeto flamenguista. Jogou e honrou muito a camisa do Botafogo.
Tanto que ele fala que o título que ele mais sente ter perdido foi aquela Copa de 99. do Brasil de 99. 99. E um outro foi um pouquinho mais, foi em 92, que foi. Eu comecei junto com meu pai no final de 92, quando o Emil Pinheiro sai, que foi o Renato Gaúcho, que acabou pagando um preço de algo que ele não estava envolvido, não. Mas essa identificação com a família, aquela história do churrasco, que ele foi dar na boca do Gaúcho, que era uma aposta, acabou prejudicando. E ele também, Renato, também jogou muito no Botafogo. Renato e Bebeto acabaram se prejudicando por essa identificação muito grande com o rival, né? É verdade. O Renato Gaúcho, na minha época, a gente brincava que para parar o Renato tinha que dar na raiz dele, porque ele era um jogador rápido, muito forte, que você batia nele, ele não caía, né? Não era um jogador cai-cai, e fazia gols. Então, assim, o Renato foi um baita de um jogador também, campeão do mundo, com 18 anos com o Grêmio, fazendo 2 gols numa final, muito precoce, né? Para mim, que estreiei no Santos com 17, a minha estreia oficial foi com 16, depois no Campeonato Brasileiro foi com 17. É difícil demais quando você tem 17, 18, 19 anos, você por muitas vezes não tem a dimensão daquilo que você está representando, né? Você ainda não tem experiência de vida para saber a magnitude daquele lugar que você está. E o Renato, um cara que jogou na seleção por muitos anos, campeão por onde passou, né? Eu joguei contra o Renato, ele pelo Botafogo. Eu admirava o Renato pela postura dele, pelo jeito de jogar, um cara que não se escondia, baita jogador também, jogador de seleção brasileira hoje, mais fácil, seria titular incontestável. Axel, vamos lá, cruza aí pro nosso... Não, faltou o técnico, da seleção faltou o técnico. É o técnico. Para mim, não tem outro que tenha o mesmo espírito de seleção que o Zagallo. Para mim, o Zagallo foi um cara que representou, que defendeu, brigava com unhas e dentes, fazia o jogador entender que quando jogava um jogo pela seleção, não era uma seleção, era o país. Então, por isso, o Zagallo seria meu treinador. Show. Para fechar, Sérgio, em uma palavra, como você definiria o Botafogo na sua vida? O amor, não tem outra palavra. É algo que está nas veias, é algo que me emociona, está guardado no meu coração com todo o carinho do mundo. Só tenho a agradecer, né, a Deus por me permitir ter jogado no Botafogo e ter essa identificação que eu tenho com o clube. Isso aí é amor pro resto da vida. Sérgio, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional. Como você falou, é o 100º inscrito do canal. Então a gente tem Você não sabe a ideia, tanto que quando eu falei, quem você gostaria que fosse o convidado? Ele falou, meu ídolo é o Sérgio Manuel, é o nosso ídolo, né? Porque para mim, eu vi jogar, o meio-campo é alemão, Paulinho Criciúma e Sérgio Manuel. Então. Obrigado. Agradeço muito o que você fez pelo Botafogo e essa entrega que hoje a gente vê bastante o Rafael, como o nosso torcedor em campo, né? E rejeitando jogar no rival. O que você fez pelo Botafogo vai ficar marcado eternamente o Sérgio Manuel do Botafogo. Meus amigos, obrigado, eu agradeço. Átila, muito obrigado, cara. Jucá, muito obrigado. Para mim, assim, por tudo. Eu vou falar para vocês de coração que isso não é algo que eu falo só quando eu estou numa entrevista. Um dia, se vocês estiverem aqui em Miami, podem me procurar. Eu jogo uma peladinha toda terça-feira à noite. Vai assinar essa camisa. Vou assinar. Quando eu for ao Rio, quando eu for fazer minha tatuagem, eu vou ao Rio de Janeiro e nós vamos estar juntos aí. Vamos marcar. E aqui na minha pelada, toda terça-feira, eu tenho que estar respondendo por tudo que acontece com o Botafogo. Não. Impressionante. Toda terça-feira, se o Botafogo foi bem, todo mundo vem me dar os parabéns. Se o Botafogo foi mal, o pessoal vem me cobrar. E eu agradeço, eu acho legal que seja assim, porque isso mostra a minha identidade com o Botafogo. Todo mundo sabe, aonde eu for, que eu sou do Botafogo. Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês aí pelo espaço, para estar mais uma vez demonstrando meu carinho, meu amor por esse clube que está no meu coração. Obrigadão.
Vamos finalizar então, Sérgio. Obrigado pela sua participação. Sérgio, obrigado. Fica com Deus. Deus te abençoe. Abraço, beijo na família, na Letinha. Na família, beijo, todo mundo. fica com Deus. Obrigado, meus amigos. Sucesso sempre aí. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.